Olá! A pandemia do novo coronavírus mudou a rotina dos hospitais, dos profissionais de saúde e dos procedimentos adotados no atendimento aos pacientes. Os cuidados para evitar a multiplicação da doença levaram à restrição e mesmo à proibição de visitantes e acompanhantes. No Câmara Debate, que começa agora, eu recebo o deputado Coronel Armando, do PSL de Santa Catarina, que é autor de uma proposta sobre o tema, e o deputado Alexandre Serfiotes, do PSD do Rio de Janeiro. Senhores, muito obrigada por ter aceitado o convite para essa nossa conversa aqui no Câmara Debate. Deputado Coronel Armando, eu começo pelo senhor. Eu gostaria que o senhor explicasse o seu projeto, o PL 2551 de 2020, em linhas gerais, qual é a ideia? Bom, o PL, na verdade, ele acrescenta ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.106, um parágrafo que garante que a pessoa com deficiência, autistas, pessoas com dificuldades e que são bastante sensíveis ao isolamento, que pode ter reações mais até violentas nisso, e por questão de segurança, tem o direito previsto na lei estendido nesse prazo de calamidade. Na verdade, os hospitais tentam fazer isso, mas alguns deles não estão com a contingência ou com pessoas treinadas no sentido de atender essa população que tem uma necessidade de ter alguém da sua confiança próxima. É lógico que tem, assim como o isolamento, tem graus em que ela vai poder estar junto, o hospital vai definir até onde pode, mas o hospital não pode proibir a presença de uma pessoa que necessita disso, como ele tem feito agora com outras pessoas. Já na triagem há uma separação. Então, esse procedimento, a população autista, eu não sou médico como o doutor Alexandre aí, mas a minha esposa é psicóloga, trabalhou na CD em São Paulo, trabalha no Núcleo de Atendimento de Pessoas Especiais lá em Joinville. O pessoal do Universo Singular, dos autistas de Joinville, me pediu e me trouxe a situação. A gente já tem um caso lá em Joinville semelhante disso, então a gente resolveu incluir essa proposta de lei e a ideia era que a gente pudesse contar com o apoio da Comissão de Saúde, essa que está fazendo esse trabalho. Deputado Alexandre Serfiotes, eu queria o seu olhar de médico. O que a gente tem observado ao longo dos dias é que as regras elas variam muito. Alguns, não só os critérios adotados, como quem define quem pode ter acompanhante ou não. Por vezes é o prefeito, como aconteceu no Rio de Janeiro, por exemplo, por vezes o Estado e por vezes o próprio hospital que define isso. Eu queria ouvir um pouco qual é a sua opinião em relação a isso. Se as pessoas que têm deficiência devem, de fato, contar com o acompanhante, mesmo na situação que nós estamos vivendo de pandemia. Primeiro, parabenizar também o Coronel Armando. É uma satisfação para ele participando desse debate agora. Bem, a gente sabe que existe toda uma questão humanitária, né, com relação ao paciente internado, a ter acompanhante e tudo mais. Mas no caso específico do Covid-19, dos pacientes com coronavírus, a gente sabe que existe uma restrição ampla, né, muito grande junto à presença de acompanhantes e tudo mais, mas isso visa, né, a segurança dos profissionais de saúde, também a segurança dos familiares, até porque a gente sabe que é um vírus altamente contagioso, de uma disseminação muito rápida. Então, nesse caso, né, a gente sabe que a restrição de acompanhantes junto aos hospitais, né, as enfermarias, junto ao CTI, a gente já sabe que isso é uma prática, né, de não poder ficar o paciente acompanhando os pacientes no CTI, independente do coronavírus ou não, do Covid-19 ou não, a gente sabe, mas a restrição de acompanhantes junto aos pacientes com coronavírus é justamente nesse ponto, para preservar a integridade dos familiares, dos amigos, né, também dos profissionais de saúde, mas é claro que é uma situação muito delicada. A gente tem dito que o coronavírus a situação que a gente vive hoje tem feito a gente refletir sobre muitas coisas e aprender a cada dia a evolução, a história natural da doença, que a gente tem aprendido no dia a dia. Então, claro que é uma coisa muito nova que a gente está vivendo, mas, de fato, a gente precisa se preocupar com a disseminação
e o contágio em massa, né, de familiares, de amigos, da população, até mesmo de profissionais de saúde, que trabalham nesses ambientes com todo cuidado, com todo equipamento de segurança, com EPIs próprios, adequados, apropriados, para que não sejam contaminados. Então, nesse caso, a gente sabe que a restrição de acompanhantes ela é fundamental. Claro que os pacientes portadores de necessidades especiais é uma questão à parte. A gente sabe que muitas vezes existe uma ligação elo familiar muito forte, né? E com isso é o que eu estou falando. Não existe uma regra, uma fórmula de bolo para isso. E que a gente está aprendendo no dia a dia, cada caso é um caso, como a gente diz, dentro da medicina, dentro da saúde. Deputado Coronel Armando, do ponto de vista prático, como é que isso se daria? Porque a gente observa, como comentado pelo deputado do Dr. Alexandre Serfiotis, o que a gente observa é que existe carência de EPIs, muitas vezes, para os próprios profissionais de saúde, né? Alguns hospitais foram isolados somente para os pacientes de Covid-19. Em alguns hospitais existem alas isoladas, como acontece aqui em Brasília, por exemplo, alas isoladas para esses pacientes. Como é que se poderia garantir a proteção, né, dessa pessoa que está com o acompanhante, para que ela não contamine os próprios profissionais que estão lá, para que ela não contamine eventualmente outros pacientes, ou porque ela não se contamine e, ao sair dali, leve a doença para outros ambientes? Bom, Maristela, eu lá em Joinville, onde eu resido, eu visitei todos os hospitais da cidade, aqueles que iriam receber os pacientes com Covid, e conversei com alguns profissionais também sobre isso. No processo de visita, foi uma visita eu como deputado visitando, então me levaram até os próprios CTI e eu utilizei equipamento de segurança, e a gente sabe que tem graus de até o paciente chegar a estar dentro da UTI, ele, pelo que eu observei, ele tem uma pré-antessala ambulatorial onde ele vai ficar. A ideia não é que a pessoa vá para dentro da UTI junto com o paciente, não é isso, mas que haja uma possibilidade, e aí, claro, usando todos os EPIs necessários, por isso que é um plano de contingência para os hospitais, e ali dentro de um hospital, eu sou oficial do Exército, eu sei que tem que ter uma reserva de máscaras. Nós não podemos fazer esse pessoal do hospital trabalhar só com equipamento. Então, tem algum local de reserva que puder ter alguma reserva. São casos muito menos. Por exemplo, o autismo é 1 em cada 59 pessoas na comunidade, basicamente homens, que são aqueles que têm o autismo. E essas pessoas, na verdade, serão poucas que irão para o hospital, apesar de ser o grupo de risco, não vamos considerar que seja um grupo tão grande. Mas se a gente não pensar naquela única que vá, nós já vamos tratá-lo igual. Então, eu não estou, de maneira nenhuma, eu não sendo médico e não tendo a vivência lá dentro, mas eu fui visitar todos os hospitais de Joinville, conhecer qual era o processo, fiz perguntas. Eu acho, e aí a palavra não dá certeza, por isso que eu fiz essa proposta e a Procuramédica, que em algum espaço desse progresso, eu comecei desde a triagem dos hospitais até chegar dentro da UTI. Em Joinville tem um aparelho de ozonizador, que era lá, só tem lá no sul, eu passei por ele para fazer uma desinfecção, estava com máscara, com equipamento, e ali, claro que talvez Joinville é uma cidade que tem condições de recurso melhor que outras, nós estamos falando de todo o sistema SUS, mas ela tem uma estrutura maior, eu tive em toda a área, fui na Secretaria de Saúde, vi toda a transferência para os hospitais, e nós estamos tendo pouca incidência, ali já havia condições de ter essa parte. Eu realmente pensei, será que eu não vou criar, e até publicitar, uma dificuldade maior ao propor uma proposta de lei? Isso eu vinha discutindo com a minha esposa, com pessoas ali, e realmente eu queria consultar. Mas no momento que eu vi que é um caso que não está previsto, e o estatuto está previsto, nós estamos dentro da pandemia, mudou algumas leis, a verdade de vir, algumas coisas, e nós estaríamos mexendo no estatuto de deficiente, que é a lei. Então, eu não quero que alterar, e sei da dificuldade que o doutor Alexandre tem, que os médicos têm, mas estabelecer uma condição maior. Essas pessoas precisam ter uma pessoa com assim, de referência, uma familiar próxima, em algum momento.
Então, se criasse um espaço, um procedimento, uma norma geral de atuação, um protocolo com essas pessoas, essa contingência poderia ser. Eu sei que gera uma outra situação, mas é uma proteção a essa pessoa, e a família também tem que estar ciente dessa situação que vai ocorrer e ter as medidas preventivas. Minha esposa atende pessoas autistas, trabalha com elas, então eu falo no sentido de um dos segmentos que precisa de apoio. Então, são vários graus de reação. Tem reação mais simples, tem reações mais violentas e reações outras. Então, era para minimizar isso aí, que pode virar também um problema, a reação, mais um problema dentro do hospital. Essa foi a intenção. Deputado Alexandre Sefiotes, do ponto de vista do processo legislativo, do ponto de vista jurídico, à medida que o deputado Coronel Armando propõe a mudança numa legislação federal, tem que ser, de fato, uma outra lei federal, tem que ser feita pelo próprio Congresso Nacional. Mas eu queria um pouco o seu olhar. O senhor acha que cabe uma lei federal tratar, na situação que nós estamos, isso de forma conjunta para todo o Brasil? O deputado Coronel Armando traz um exemplo da cidade de Joinville e ele mesmo cita que, eventualmente, Joinville possa ser uma cidade diferenciada com um pouco mais de condições. Mas talvez não seja essa a realidade de outros municípios brasileiros. O senhor acha que cabe, de fato, a edição de uma mudança na norma em nível federal ou isso deveria ficar em nível municipal e estadual? Como têm sido as medidas restritivas? A gente, na Comissão de Seguridade Social e Família, a gente pôde perceber que, infelizmente, se criam muitas leis para que as coisas possam ser cumpridas. Na verdade, eu vejo louvável o projeto de lei do Coronel Armando, mas a gente gostaria que isso ficasse como bom senso, como uma regulamentação até mesmo de cada hospital. Não precisar criar uma lei para que permitisse que o paciente portador de necessidades especiais, paciente com deficiência, tivesse um acompanhamento. Como eu falei, a gente sabe que o paciente com deficiência, seja o autismo, síndrome de Down e outras síndromes também, eles são muito dependentes dos seus familiares, têm um convívio com seus familiares. E esse paciente restrito a um leito de hospital, diante de uma situação Covid-19, e que esse paciente sai do seu ambiente familiar, deixa de ter o convívio ali com aquela pessoa do dia a dia, familiar que geralmente acompanha no dia a dia. Para ele é uma situação muito diferente. Para a gente já é difícil, mas para o paciente com um portador de necessidades especiais, para ele já é uma situação toda nova. Que pode, deputado, impactar negativamente, inclusive na própria recuperação dele, né? Sim, no tratamento do paciente. Porque a gente sabe que os hospitais eles estão com a sua equipe de saúde, médicos, enfermeiros, já em situação delicada, porque muitos deram baixa por conta de estarem contaminados. Então, alguns hospitais, alguns serviços especializados no tratamento de Covid-19 já estão encontrando dificuldade para encontrar médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem para trabalhar na linha de frente. Então, você sabe que o paciente portador de necessidade especial, muitas vezes ele vai depender de um profissional de saúde ao lado dele exclusivamente. A gente sabe que, na realidade dos hospitais, nós não temos mão de obra, para que um profissional de saúde fique o tempo todo ao lado de um paciente. Então, eu acho que é louvável, eu acho que o bom senso tem que prevalecer nesses casos e que seja, assim, permitido ao acompanhamento de um familiar junto a esse paciente, utilizando toda a proteção de EPI, restringindo algumas regras para que fique ao lado do paciente, não fique indo para outros setores, não fique andando por dentro do hospital, que utilize equipamentos de EPI e tudo mais. Cuidar do acompanhamento familiar, para que ele não venha contaminar também, se contaminar outros profissionais de saúde e também que ele não leve a doença para os amigos, para dentro de casa, ao sair do hospital. Caso haja também um rodízio de acompanhantes e tudo mais. Então, assim, a gente, como eu falei, muitas vezes a gente tem que fazer alguns projetos de lei, colocar esse lei para que possa valer. Mas a gente gostaria que, muitas vezes, a gente cria muitas leis, a gente burocratiza muito o sistema, entendendo que isso poderia ser bom senso de cada hospital, de cada estado, de cada município, regulamentando, criando normas, principalmente os pacientes portadores de necessidades especiais. Aí eu estenderia até um pouco
mais além do autismo, a síndrome de Down e outras síndromes também. Deputado, o senhor acha que as visitas virtuais, elas que têm sido realizadas em alguns hospitais, elas suprem, pelo menos em parte, essa necessidade ou não, deputado Alexandre? Em parte, né? Nada melhor do que o contato, né, do dia a dia, né? Mas, no momento que a gente está vivendo, nós mesmos estamos aqui, né, fazendo entrevista de forma virtual, mas, de certa forma, supre sim, mas entendendo que o momento é de muita gravidade, que a gente precisa cuidar, né, preservar a vida, a saúde de todas as pessoas. Mas no caso do paciente portador de necessidade especial, com deficiência, eu digo que é válido a presença desse acompanhante, que a gente sabe por várias situações, como a gente disse agora. Deputado Coronel Armando, eu acho que o senhor conseguiu um apoiamento para o seu projeto aqui nessa conversa que nós tivemos. Com certeza. Na verdade, Maristela, a ideia não é criar dificuldades, mas foi só agregado um parágrafo que haja nos hospitais um plano de contingência. Isso seria um protocolo que seria criado. É uma situação de pessoa com necessidade especial, utilizando a própria exemplo do doutor Alexandre. Se não tiver um parente, às vezes, que possa, com toda a segurança, visitar, o paciente com necessidades especiais precisará de alguém mais perto dele, que vai desviar uma pessoa que podia atender demais para estar com uma atenção mais próxima dessa pessoa. Então, pode ser que, em algum momento, facilite e aquela tranquilidade que a gente tem. Pessoas que não têm necessidade especial, e eu digo, ao receber um parente, o astral dessa pessoa, ele muda. E claro que virtualmente é possível para alguns, mas para os outros não. Então, a ideia não é criar um óbice, foi só acrescentar um parágrafo, e eu relutei bastante se eu acrescentava ou não esse parágrafo e colocava para uma leitura. Claro que isso aí tem que ter apoio, e quem vai definir isso não sou eu, mas são as pessoas da Comissão de Saúde, os outros deputados, mas amparados em critérios médicos que permitam. A Câmara tem uma bancada grande de profissionais de saúde, eu acho que o senhor deve receber muitas contribuições para o aperfeiçoamento da proposta, né? Senhores, muito obrigada pela participação no Câmara Debate. Muito obrigado, Maristela. Carioca, também sou do Rio. Eu conversei no programa de hoje com o deputado Coronel Armando, do PSL de Santa Catarina, e deputado Alexandre Serfiotis, do PSD do Rio de Janeiro. Na nossa pauta, o projeto de lei 2551 de 2020, que é do deputado Coronel Armando. Se você tiver interesse em acompanhar a proposta, vai lá na página da Câmara, lá no alto, coloca atividade legislativa, propostas legislativas, marca lá PL 2551 de 2020, anota o seu e-mail, cadastra o seu e-mail e você pode, a partir daí, passa a receber notificação de toda a movimentação dessa proposta na Câmara dos Deputados. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê numa próxima edição do Câmara Debate. Até lá.